meus lindos! Estamos no primeiro programa Matheus Leal, de Tudo pra Todos. Cara, eu tô empolgado. Eu tô feliz. Eu tô alegre. Eu quero dizer, você que tá me assistindo, tá assistindo esse programa, seja muito bem-vindo a este programa, um programa voltado para a sua vida, principalmente. Você é o foco, você é o nosso foco. Gente, eu estou feliz porque eu estou com o meu amigo, meu irmão, meu pastor. E hoje eu posso falar mais chegado que irmão, a gente já se conhece há muito tempo, mas agora a gente está com os laços muito mais entrelaçados em nossas vidas. A nossa amizade fluiu muito mais, estamos muito mais juntos e é um prazer receber o meu amigo pastor Juninho Rafa. Como está no Instagram? Como é que vai, meu pastor? Paz e graça. Meu irmão, paz e graça, graças a Deus. Para mim é um motivo de honra estar aqui. Estou muito feliz por esse privilégio, né, e essa oportunidade. Um projeto tão grande, uma coisa que Deus já falou que vai ser tão grande e eu estou inaugurando. Muito feliz por essa confiança. Amém. Amém. Meu pastor, vamos lá. Amém. Eu acho que antes de tudo, a galera tem que saber de casa que a gente tá aqui muito de boa. Então vocês vão ouvir muito croque na gravação, porque a gente tá aqui comendo. O intuito é isso. Certo. Trocar uma ideia. Nessas ideias que a gente vai estar trocando aqui na nossa gravação, vocês vão absorvendo aí de casa tudo. Porque quando estamos reunidos para falar tanto da palavra, quanto de Deus, quanto da nossa vida, outras pessoas crescem com isso. O intuito é a galera que está nos ouvindo crescer junto com, né, a nossa jornada. Antes disso, hoje eu falo com o pastor Juninho. Sim. Antigamente eu falava com o Juninho. Sim. Então, vamos conhecer primeiro o Juninho. A gente vai conhecer o Juninho, sua jornada até chegar o dia que é hoje. Porque as pessoas olham de casa, vê alguém com um cargo como pastor Juninho, se assusta. Como a gente vê muitos, né? Sim. Os casos. As pessoas se assustam, as pessoas não conseguem se abrir, as pessoas não conseguem falar. Mas, pra vocês verem, pra chegar até aqui e o continuar disso, nós vamos primeiro conhecer a pessoa. Então, hoje nós estamos aqui para nos conhecer um pouquinho mais. Então, pastor Juninho, vamos lá. Juninho. Quem é Juninho? Amém. Um resumo geral, né? Eu acredito que o Juninho, e eu falo lá desde o início, né, pra gente entender, graças a Deus eu tive o privilégio de nascer num lar evangélico. Amém. Mas, como todo mundo, eu tive uma estrutura familiar boa. Se eu falar que eu não tive, eu tive uma estrutura familiar boa. Meu pai e minha mãe, pela misericórdia do Senhor, sempre no caminho do Senhor. Só que chega aquela fase que da adolescência para a juventude, que você quer conhecer novos caminhos. E eu era uma pessoa que eu sempre falava que eu só ia fazer as coisas, eu só ia me batizar, eu só ia fazer as coisas quando eu fizesse de verdade mesmo. Então eu nunca quis me batizar. Na época a gente era da Comunidade da Graça. Comunidade da Graça, para quem não sabe, é uma igreja muito estruturada e tinha toda a estrutura para se batizar, tinha uma piscina na igreja, mas eu nunca fui assim, eu nunca caí na pressão. Por mais que meus pais tentavam ali ministrar e forçar, eu nunca caí na pressão. Eu sempre fui muito decidido, eu achava que tipo assim, ó, o dia que eu me batizar é uma vez só e eu vou ficar nos caminhos do Senhor. Então tive esse trajeto, passei um pouquinho, andei, né? Conheci o mundo e hoje, no que eu estou vivendo hoje, eu louvo a Deus porque eu fiz isso, porque pelo menos eu tive história, eu vivi, e eu acho que o que acontece hoje, que muita gente cai, pastores caem porque quer experimentar agora o que eles podiam ter experimentado antes. Abrindo um adendo, pastor Juninho, isso é muito legal. Abrindo um adendo aqui já a sua história. A gente sabe que é um tabu grande dentro da igreja, batismo, né? Por quê? Porque você tem a pressão de uns colegas que já são batizados para que você se batize, você tem pressão familiar para que seja batizado logo, porque biblicamente, na igreja cristã, para você ser salvo, você tem que ser batizado, né? E as pessoas, o jovem, ele acaba sofrendo essa pressão. Eu percebo que na sua história, por mais que você tenha sofrido essa pressão, você não caiu nessa pressão. Sim. Se hoje você tivesse que falar para algum jovem que está nos ouvindo agora, se batize, não se batize, espere, qual seria
de fato, o momento ideal para isso? Porque hoje eu entendi o significado do batismo. Eu achava que o batismo era entrar numa água e ali eu tinha que sair outra pessoa. E o batismo simplesmente é a confirmação que você acredita que Jesus é o seu Salvador. Então é uma confirmação. Hoje está mais fácil para mim ministrar porque eu entendi. Na época eu tinha a visão e me venderam essa informação que depois que eu batizasse eu não ia errar mais, eu não ia fazer mais nada, eu não podia mais pecar. Um erro da igreja. Um erro da igreja, Exato. porque vende isso. E hoje eu prego totalmente ao contrário. Eu falo para a pessoa se batizar sim. Dentro da Bíblia se batiza, mas se batiza porque você entendeu que Jesus é seu Salvador. E ali vai começar o processo da sua libertação. Você não fica esperando você largar as coisas para você se batizar. Se batiza e o Espírito Santo tem essa função. Então, é tão interessante isso que até onde eu ia chegar, porque a minha volta para a igreja foi muito impactante, porque eu tive o privilégio de passar por grandes denominações. E eu passei pela Comunidade da Graça e meus pais ficam um tempo lá. Por mais que eu tava um pé no mundo, mas eu nunca deixava. Para mim sempre foi um ritual domingo ir para a igreja. E era muito interessante que, tipo assim, mesmo se eu fosse numa balada sábado, eu tava na igreja domingo. Então eu sempre mantive essa situação. Mas eu não ia só porque eu ia e eu prestava o meu culto. Sim. Sempre tive esse particular. E eu tive a oportunidade de ir em muitas igrejas. E aí eu comecei. E aonde me impactou foi quando eu tive o privilégio de participar da Igreja Azusa, Reverendo Sérgio Melo. E lá eu conheci o pastor Helder. Ele era meu líder de jovens. E ali foi o primeiro impacto que eu tive com uma pessoa normal. Porque eu ficava imaginando os pastores, as lideranças, aquelas pessoas engravatadas, perfeitas. Sim. Aí eu pego um líder de jovem que era skatista, andava com as roupas tudo larga, já chegou, Pai do Senhor, Juninho, que não sei o quê, me impactou aquele modelo. Sim. Eu vi que, tipo assim, não, peraí, tem pessoas normal, tem clientes normal aqui. E ali eu comecei a ter uma visão diferente. Então, ali ele, como líder de jovens na Azusa, a forma dele lidar com as pessoas já tinha me movimentado um pouco, mas ainda continuei. Resisti um pouco, até porque eu tinha muito essa dificuldade de ver algumas coisas que eu via na igreja e as pessoas no outro dia, a gente encontrava as pessoas nas baladas, as pessoas que estavam ali ministrando, você encontra numa balada. Sim. Então, infelizmente, eu tinha essa trava. E tem muitos casos assim, ainda Sim. hoje, né, Sim, pastor? sim, De pessoas que ministram a palavra, que ministram o louvor, que estão na banda, que fazem parte da liderança, e você ainda os encontra mas nesses ambientes. Você encontra, mas naquela época eu não estava na igreja, mas eu tinha já um olhar de julgamento. Porque eu não queria saber o que estava acontecendo. Eu achava porque ele estava ali, ele não podia errar, ele não podia estar na balada, ele não podia... Sim. E eu tinha esse olhar de julgamento. E eu fiquei olhando pro homem tanto tempo que eu perdi tanto tempo na minha vida, olhando pros defeitos. Os defeitos dos homens. Eu era aquela pessoa que ia de domingo lá, gostava muito, porque quem não sabe, a igreja Azusa é uma igreja americana e já começou aquela musicalidade. Sim. E aquilo me impactou, então eu gostava muito, eu gosto até hoje daquela forma de pregar. E ali foi o primeiro impacto que eu tive com pregação cantada. E eu achei aquilo muito interessante. E ali eu nem consegui falar a palavra, eu tinha um conteúdo bíblico. Porque como eu tinha uma formação de religiosa, okay, eu sabia algumas coisas, mas eu nunca me imaginei pregando. E ali começou a impactar e... Depois disso, aconteceu algumas coisas e eu falei assim, não, agora já era, eu não vou. E fui pro mundo total. Eu gostava na época muito de samba e fui pras baladas, né? Me mergulhei no mundo, porque... Particularmente o samba é muito bom. Sim. Chegou um momento da minha vida, 18 anos, assim, flor da idade, que eu quis experimentar. Só que hoje eu entendo que Deus, quando ele tem um propósito, ele permite algumas coisas... para que agora aqui na frente eu entender a permissão de Deus. O processo, né? O processo. Porque aí, com 18 anos, eu fui pro mundo e através das baladas, através de todas aquelas revoadas, eu conheci a Jamile, que até quero deixar um beijo pra ela. Né? Jamile, minha amiga lindíssima, já. Hoje, beijo. Missionária Jamile, mulher de Deus, minha companheira, meu braço direito. E eu acredito que Deus permitiu
que eu fizesse tudo isso para resgatar uma alma. Porque ali eu tinha, quer queira que não, eu tinha uma estrutura familiar. Sim. Eu sabia o que era família. Eu tinha o costume de sentar na mesa de domingo com os meus pais e eu encontro uma pessoa que é a Jamile, que veio de uma situação totalmente contrária. E ali eu e ela se envolvemos e ali eu consegui, mesmo fora da igreja, eu consegui mostrar para ela um caminho que eu tinha aprendido. Aham. A importância de ter família, a importância das mínimas coisas. Exato. Na época eu conhecia a Jamile, ela não falava com a mãe, não Ok. falava. E então, mesmo eu fora, por isso que eu falo, aproveita as sementes que estão plantando em você. Exato. Porque uma hora essa semente vai dar fruto. Mesmo você não querendo, vai dar fruto. Exato. E ali, quando eu tive um encontro com a Jamile, eu comecei. E eu, pela misericórdia do Senhor, eu consegui trazer ela. Porque eu me vi numa situação que eu tinha que trazer a luz pra ela. Uhum. Porque eu encontrei uma pessoa que tava na escuridão. E uma pessoa que, tipo assim, sabe quando você encontra um diamante e esse diamante tá sujo? Porque as pessoas veem o diamante brilhoso. Só que é raro as pessoas que sabem o processo do diamante. Ele tá brilhando Exatamente. hoje. Teve que alguém lá polir, limpar. E hoje em dia ninguém quer fazer isso. Ninguém quer trabalhar. As pessoas já querem perfeito. A juventude de hoje já quer vir pegar a mulher perfeita, a mulher maquiada, montada. Não quer, sabe? Ralar. Tem uma história. E pela misericórdia do Senhor, aquela mulher me ensinou muito. Porque mesmo na situação que eu encontrei ela é uma pessoa de muita garra, muito firme. Na situação, ela tinha um filho de 1 ano, que foi um presente de Deus para mim, para minha vida. No começo foi difícil, porque como eu, na flor da juventude, trabalho desde os meus 12 anos. Eu trabalhava desde os meus 12 anos. Com a minha vida financeira estável, meu carro zero, e encontrar uma pessoa já com um filho de 1 ano. Só que ali, naquele momento, eu não entendi que eu estava fazendo parte do processo dela. Porque meu filho, Jefferson, o pai biológico dele, quando a Jamile estava grávida, o pai dele, ele não podia, ele tinha um problema no coração que ele não podia tomar energético. Uhum. E ele, naquela felicidade, vou ter filho, tal, foi tomar energético com uísque. Então, juventude que tá me ouvindo aí, não tome energético Adendo, com uísque, adendo. porque dá Fiquem parada ligados, cardíaca. fiquem Se liga. ligados. E ele tomou isso e ele faleceu. E ele nem chegou a conhecer o filho dele. Oh, E aquela mulher tava ali, firme e forte, passando desse processo. E hoje, eu louvo a Deus que Deus me deu um presente. Deus me deu um filho para me cuidar. Eu sou privilegiado de ter o Jefferson na minha vida. Foi um anjo na minha vida. No começo foi difícil. Por que foi difícil? Olha o cenário que eu tava. E eu chegar, um relacionamento, uma pessoa já com filho. Na hora eu não entendi. Só que tinha um sentimento. Foi amor à primeira vista. E eu falei, eu quero essa mulher pra mim. Só que pra mim entender esse processo demorou. Então eu ficava, um dia eu tava lá, outro dia eu não tava. Eu ficava arrumando desculpa pra mim encarar de verdade aquilo que Deus tinha permitido pra mim. sim. E passamos os processos. E pela misericórdia do Senhor, o pastor Helder, depois de muito tempo, isso se passou uns 2 anos assim que eu fiquei afastado, depois de muito tempo o pastor Helder montou a igreja dele, saiu das luzes e montou a igreja dele. E aí esse pastor, ele era um pastor que ele vivia me ligando. Ele me ligava, me procurava, eu trabalhava num comércio na Valdemar, uma motopeça, ele ia até lá, e ele ficava me convidando, ele investiu na minha vida. Sim. E investiu pesado. E quem conhece o Pastor Helder sabe que o Pastor Helder, ele é insistente, muito insistente. E ele fazia o convite, toda vez fazia o convite, até que um dia eu chamei ela pra ir. E falei, vamos lá na igreja do Pastor Helder? Vamos. Fomos, eu e ela, tem até foto desse dia. E ali foi o primeiro contato que ela teve com uma igreja. E ela gostou dele também. E ali já criou uma situação e aí começamos o processo de... Só que foi tão interessante que o pastor Helder era tão homem de Deus que eu falei para ele, pastor, eu tô gostando da igreja, tô gostando do lugar, só que é o seguinte, pastor, eu gosto de uma cervejinha, eu tenho um time de futebol, na época meu time chamava Balalaica, era um time de futebol que eu tinha ali que não podia falar mal do Balalaica, e eu falei para ele, pastor, eu não quero largar isso, eu não quero. Aí eu já falei pensando que ele ia dar aquele sermão de pastor. E ele falou assim pra mim, que dia e que momento que eu falei pra você largar alguma coisa? Aí eu já assustei, eu falei, meu Deus, eu nunca ouvi isso. Ele falou, ô Juninho, na época, vamos fazer um combinado? De quarta e domingo, separa pro Senhor. Você não bebe nada e você só vem na igreja. Vem aqui. E
Aí eu ouvi, porque eu gostava muito dele, e ele tem uma persuasão. E eu comecei a ir. Eu tirava o domingo, não bebia, não fazia nada. E é tão interessante que ele falou uma palavra pra mim. Eu não tenho a função de te negar e te fazer nada, mas o Espírito Santo vai mudar a sua vida. E ali eu comecei a ir. Quando eu me vi, esse pastor ele começou a me chamar com as desculpas de Juninho, tem que dirigir pra mim. O cara dirigia pra caramba. Juninho, tem que dirigir pra mim. Cheguei cansado. Juninho, me leva ali. E quando eu me vi, eu tava a semana toda atrás dele, levando ele pras pregação, levando ele pra igreja. Eu tava toda semana na igreja. Ele me enrolou de uma tal forma que quando eu me vi, eu tava indo em todas as pregações com ele. E ali minha esposa começou a se envolver. E aí foi começando o processo de libertação. E é por isso que eu falo e eu prego até hoje. Deixa o Espírito Santo te libertar. Deixa o Espírito Santo fazer. Pastor Juninho, é interessante. Eu acho que é muito importante também, né? A juventude que tá ouvindo isso. Porque, por exemplo, a nossa época, não sei, com certeza também é Sim. a mesma época que a sua. O que acontece? Automaticamente, se você tinha qualquer falha dentro de você, ou com você, ou em sua jornada, que não está de acordo com a igreja, você já era basicamente expulso, Sim. né? Sim. Então, na verdade, algumas igrejas até hoje trabalham com a maneira de expulsão do jovem, né? Então, você exclui ele de tudo, coloca ele para sentar no banco, a gente sabe que jovem não vai ficar sentado no banco, e ele vai sair fora. É importante um tratamento da mesma forma que o Senhor foi tratado. Sim. Porque assim, o que a palavra de Deus diz é que de uma água doce não se sai salgado. Perfeito, entendemos isso. Eu acho que todo ser humano entende isso e tudo bem. O que eu acredito, e eu não sei se eu estou errado, o senhor pode me corrigir, o que eu acredito que deve se ter aí não é a questão da mesma fonte, mas a pessoa entender a fonte. Sim. Porque ela é uma fonte. Todo ser humano é uma fonte. Uma fonte boa ou uma fonte ruim. Ela é uma fonte. Sim. E essa fonte, ela vai ter que... uma hora ela vai ter que brotar. Ou só vai brotar ruindade, ou só vai brotar bondade, ok? Sim, sim. Se eu tenho um jovem que eu estou tratando ele aqui na igreja, ele continua indo nas suas baladas, ele continua fazendo suas coisinhas por fora, mas ele está vindo na igreja. Eu continuo tratando ele. Quando ele entende, parece que faz um estralo. Pô, agora tá na hora de eu começar. Ó, foi o que o pastor Helder fez contigo. Vem quarta e domingo. Sim. Eu não vou falar pra você largar nada. Até porque o papel de convencimento não é nosso como ser humano. O nosso papel é de cuidado. Acho que isso se perdeu Sim. dentro da igreja. Infelizmente, a gente coloca algumas objeções. Tem algumas pessoas que não entram nesse parâmetro. Mas hoje, infelizmente, se chegar um jovem, vamos colocar aí num cenário de um jovem roqueiro, chegar numa igreja tradicional hoje, as pessoas não estão preparadas para isso. Pastor, eu sempre fui muito louco. Na época, hoje Deus me ajuda, eu não tenho mais cabelo. Mas quando eu tinha... Quando eu tinha cabelo, eu tinha um black power enorme, usava dread, usava trança, enfim. Eu fui criado na Igreja Metodista Livre. Enfim, me rebelei e também comecei a percorrer os caminhos por aí. E aí um dia eu fui numa Assembleia de Deus, eu lembro até hoje, a Assembleia de Deus do Ferreira. Era evento de jovens. Samuel Ferreira. Era um exemplo de jovens, era um ensaio, não era nem culto, era um ensaio de jovens da AD, alguma coisa da época, não vou lembrar especificamente o que era. Eu e um outro amigo meu que andava junto, tínhamos um certo encantamento por duas meninas, né, na época. Sim. E a gente começou a ir no ensaio. Quando foi no segundo dia de ensaio, eu lembro que veio o pastor e a liderança na época. Chamou eu e o meu outro amigo também tinha um black power, também tinha dread. Levou numa sala pastoral e perguntou assim, o que vocês estão fazendo aqui? Porque eu acho que o lugar de vocês não é aqui. Então, em vez de uma igreja acolher... Meu, tudo bem, é um ser diferente. O cara tá com dread, o cara tá com black, mas e daí? Deixa de ser uma alma? Eu fico pensando nisso. Até hoje, eu penso o modo que eu fui tratado por aquela igreja. Sim. Né? Então,
o lugar de vocês não é aqui. E tudo bem. Eu falei assim, poxa, eu tô numa igreja onde eu deveria ser acolhido e tratado para algo novo. E a primeira coisa que me fazem são expulsar. O meu lugar não é aqui. O seu cabelo não é do nosso agrado, a sua vestimenta, na época, colete, calça largada, não é o nosso. Então, infelizmente, a gente sabe que ainda tem muitas igrejas que mantêm essa regra e esse padrão. Sim. E eu acredito que, tipo assim, também a gente não pode só julgar. Porque a gente tem que também agora se posicionar e não aceitar isso. Porque é fácil a gente de fora ficar falando, o pastor não aceita, o pastor não faz. Mas o que eu tô fazendo diferente? Esse é o ponto. Entendeu? Hoje a oportunidade que eu estou tendo, que Deus está me dando, e nós vamos chegar até o Jeová Rafá, Sim. mas a oportunidade que eu tenho é o quê? Todas as experiências ruins que eu tive de igreja, que eu visualizei, eu tento aplicar hoje para mim não errar. Lógico, vai ter alguns erros, mas não adianta eu falar, porque na minha vez vai acontecer, e aí? E não adianta só eu tenho que passar e transmitir para as pessoas. Exato, meu pastor. As pessoas têm que estar preparadas para receber, as pessoas têm que estar preparadas para mudar esse parâmetro. Porque a Bíblia vai dizer, venha como estás. E aí, se a pessoa chegar na igreja, como ela tá? Você está preparado para isso? Você está preparado para uma jovem chegar de shortinhos curtos, mini bustier na porta da tua igreja? E aí, você vai fazer o quê? Você tá entendendo? Então, Exato. Hoje, eu como pastor, e hoje eu à frente de uma obra, eu entendo que eu não posso cometer os mesmos erros. E eu tenho que passar e transmitir isso. Porque não adianta a gente vir aqui, sentar e falar, tem igreja que acontece isso, mas peraí, o que eu tô fazendo diferente? Exatamente. Porque é fácil julgar. Eu coloco no lado dos pastores também, às vezes, é tudo uma estrutura. Você tá cuidando de uma igreja, um monte de gente. Às vezes o pastor mesmo não tem aquilo no coração, mas e até ele chegar? Então, hoje o que a gente tem que fazer diferente é falar com os membros, é ministrar, é rolar esse assunto dentro da igreja. Sim. Porque... Desculpa, meu pastor, te cortar. Não, fique em paz. Muitos tabus, né? Sim. Que não é conversado, nem ensinado, nem mostrado o caminho que tem que se seguir. Sim. Então, o que o jovem vai fazer? Ele vai encontrar na internet alguém que fale e mostre o caminho pra ele. A grande maioria, eu acredito que, tipo, não que eu acho que foi um erro, mas você só vai buscar lá fora aquilo que você não tem dentro. Exato. Então, hoje eu entendo que eu só fui dar a voltinha que eu dei porque eu queria conhecer algumas coisas. Apesar que eu não posso falar tanto isso porque eu tive uma mãe que, por exemplo, mãe, eu tenho vontade de ver uma escola de samba. Tá bom, nós vamos junto. Então, eu tive o privilégio de ir na escola de samba com meu pai. Na época, meu pai trabalhava de transporte. A gente foi lá no Bexiga, conhecia a Vai Vai. Aquilo foi impactante. Impactante até um ponto. Mas chegou uma hora que eu vi os bastidores e eu falei, isso não é pra mim. Porque todo mundo vê o glamour, entendeu? Da escola de samba em si. Mas eu vi os outros lados, porque eu não imaginava que tinha, como todo lugar tem. Não tô falando da pessoa, da escola de samba vai. Sim. Mas todas as escolas de samba tem o outro lado. A bebedice, a droga, aquela prostituição. Exato. E aquilo pra mim eu vi que não era pra mim. Eu achava que era só o glamour, sabe? Só o samba. Sim. Eu achava que era só isso na minha visão. Porque é o que é mostrado pra gente, na realidade, sim. né, pastora? Só que eu tive uma pessoa que me levou lá. Então, o que eu incentivo é isso. Hoje, o que eu falo, até eu tenho o privilégio de estar aqui com a minha filha, tá me acompanhando, e o que eu falo pra ela, a minha filha de 12 anos, que é tipo assim, ela não pode viver uma mentira. Ela tem que ser clara comigo. Pai, eu tenho vontade disso, eu tenho que conhecer isso. Fala comigo, eu vou te direcionar. Dependendo, se for, eu vou até com você lá. E esse direcionar é interessante, meu pastor, porque eu tenho algumas lembranças da minha infância com minha mãe, e assim, dentro de um quintal, vô, tios, Assembleia de Deus. Meu pai e minha mãe metodista, e eu fui criado na metodista. Só que meu vô sempre colocou tudo que nós temos hoje dentro de casa como do demônio. Certo. Eu nunca fui. Eu falo que eu nunca fui uma criança, um ser humano fácil. Eu sou louco até hoje. Vou lidando com isso até hoje. Nunca fui fácil na minha vida. Acredito eu que muito dos esporros também e das broncas levadas também foi porque eles também nunca também me compreenderam, mas minha companheira, minha mãe, eu lembro até hoje que nós assistíamos desenhos dentro de casa. Nós tínhamos televisão na época. Meu avô não tinha televisão, nem minhas tias em casa, porque meu avô
colocou que era realmente do demônio, né? Então a casa de baixo era a casa do demônio. A minha casa era uma casa demoníaca porque tinha televisão, tinha rádio, tinha... Enfim, né? A gente tinha todos os amparados tecnológicos. Até hoje nós temos. Sim. Mas sempre fui considerado aquela criança... Diferente, né, de todas as outras. E tudo bem, agradeço a Deus por isso. E graças a essa diferença toda que nós estamos aqui. Senão, se eu fosse igual a todo mundo, não ia ter graça. Sim. E aí, uma cena que fica na minha cabeça até hoje. Eu lembro que tava eu e meu primo na sala, assistindo um filme que a minha tia tinha trago da escola, chamado Menino Maluquinho. Você lembra dele? Gente, adorava esse desenho. Ela trouxe da escola, deu pra gente assistir. Lógico, né? A família do demônio pode assistir, tem fita cassete e tudo mais. E aí, o meu primo, que morava com as minhas tias, desceu e começou a assistir junto comigo. Tava eu, minha mãe, e o meu primo assistindo a fita cassete Menino Maluquinho. A minha tia desceu da casa dela, entrou na minha, arrancou o meu primo, ó, a tapa de dentro da minha casa, como se realmente o demônio estivesse lá, do lado dele, ensinando uma cultura pra gente. E essa cena ficou tão marcada na minha vida que hoje eu converso com a minha mãe sobre todos os acontecimentos que eu tive na minha vida com familiares. Eu digo assim, meu pastor, minha família é incrível. Minha família é eu, minha mãe e meu pai. Eles são incríveis. Não poderia ter melhor criação do que eles. Não poderia ter tido proteção melhor do que eles. Sim. Agora, alguns familiares meus são o sangue de Jesus, literalmente. E eu tive que conviver com esses familiares do sangue de Jesus. Hoje, graças a Deus, né, a gente entende, né, que a gente não precisa conviver com algumas pessoas que você não... Sim. Mas na época em si sempre foi... Algumas questões que pararam só na minha cabeça sempre foi muito difícil. Então, acho que passar por essa transformação, pela puberdade, em si, sendo ensinado assim, com essa rigorosidade. Meu avô às vezes olhava pra mim, eu lembro do meu avô olhando pra mim e falando assim, esse menino não é muito bem da cabeça. Sim. Sendo que, infelizmente, meu pai ele é esquizofrênico, meu avô também é esquizofrênico, né? E eu falo que na minha família, dos meus familiares, que são meu pai e os tios, eu falo pra minha mãe que todos têm um grau de esquizofrenia. Meu pai foi diagnosticado, mas todos eles têm um grau de esquizofrenia, que é genético, né? Certo. Todos eles têm um grau de esquizofrenia. Só que o doente é o meu pai, porque ele foi diagnosticado. O que é loucura é que esse homem, mesmo doente, cara, o que esse homem fez pra criar, pra sustentar, pra estar junto, pra fazer, e faz até hoje, mesmo que em alguns aspectos, eu sei que a mãe do meu pai também não é fácil, mas o Senhor fez um milagre muito grande, assim, com as limitações na minha vida, na vida da minha família, fez um milagre muito grande. E hoje, quando eu olho pra quem acusava, hoje meu avô não tá mais vivo, mas quando eu olho pra casa de quem acusava que o demônio tava, e vejo que lá tem televisão, sabe? Que lá tem a rádio, o celular, as coisas estão rolando normal, e ter colocado um julgo desde a infância de que ele não é um normal, porque eu sempre brinquei sozinho, sempre falava sozinho, falo sozinho até hoje, meu pastor. Falo sozinho até hoje, ó. Eu sei que você de vez em quando me acompanha nas redes sociais. Sim. Então, eu danço no carro, canto no carro, brinco no carro, não tô nem ligando pra quem tá ao meu redor. Mas hoje a gente entende que é a sua marca. Tanto que você lembra que teve um tempo que você sumiu e eu te liguei e falei, cadê você? Cadê seu grito? Cadê você? Eu quero, cadê? Porque a gente já acostuma. Então hoje a gente entende que isso é de você. Você não é uma pessoa que é mascarado. E, cara, é o que eu prego hoje pra todo mundo. Eu quero ver a essência das pessoas. Falando um pouco, pra você entender o que eu tô falando de essência, falando um pouco da minha esposa. A minha esposa é a pessoa mais sincera que eu tenho. E ela fala o que tiver que falar, ela briga com quem for, e o que ela tiver que falar, ela vai falar pra quem for. Sim. Só que eu prefiro 1000 vezes a minha esposa desse jeito do que pessoas que ficam criando uma situação. Ai, peraí, eu tô aqui perto, eu tenho que mudar. Tem várias personalidades. Não posso falar desse jeito, não posso agir desse jeito, não posso... Não chega, gente. Tá na hora de mostrar clara e ser verdadeiro, sabe? É o Mateus, é isso, não tem o que inventar. Me veio uma cena hoje na minha cabeça, eu lembro de um dia... A minha tia ia brigar com meu pai porque eu estava cantando alto no banheiro. Eu lembro dessa cena até hoje. E eu falava assim, cara, eu não posso cantar tomando banho, não posso ser feliz, gente. A minha felicidade realmente está incomodando muita gente. Sabe aquela frase que a gente... Aquela musiquinha de criança que a gente ouve? Um elefante incomoda muita gente.
Eu me senti assim, meu pastor, um elefante branco na sala. E esse sempre foi o meu sentimento em relação a alguns familiares. Eu não posso falar de todo, porque numa determinada adolescência da minha vida, eu conheci parte da família da minha mãe, de alguns primos que me acolheram como família. Aliás, já quero deixar um adendo aqui, um abraço pra eles, que também sempre me acompanham, que é a família leal. Sempre me apoiaram, sempre estiveram comigo, sempre me acolheram como família mesmo. E eu só tenho a agradecer a Deus por isso, Sim. né? Mas então, vamos lá. Sua história, né? Eu sou o apresentador. Sim. Meu pastor, vamos lá. Uma das coisas que eu achei interessante aqui, que a gente tá falando sobre batismo, e eu queria deixar enfatizado e gravado, né? Então hoje, o seu conselho é: batize-se se você acredita que Deus é o seu único verdadeiro Senhor. Sim. Acabou. Acabou. Você acreditou nisso, você entendeu que Jesus é seu único e suficiente Salvador, você se batisma e começa o processo de libertação. Então quer dizer que quando eu entrar na água, eu não vou sair de lá um novo homem, não vou sentir mais desejo de vontade, não vou sentir vontade de comer salgadinho, não é. Esse é o ponto. É mito. É processo de libertação. Você tá ali, você só tá confirmando que você entende que Jesus é o seu Salvador. Você confirmou. Só que você vai sair da água, a luta vai vir, o processo vai vir, a vontade vai vir. Mas aí começa a obra do Espírito Santo na tua vida. Então, é o que eu falo. Eu tive uma experiência, e eu já até comentei isso com você. Vem uma jovem, e ela aceitou Jesus. Tava pregando, tava fazendo tudo. Pregando assim, né? Falando da palavra. E ela falou: pastor, eu ainda não larguei a maconha. E eu tenho certeza que se fosse qualquer outra pessoa, eu ia falar: vixe, esse cara tá doido. Falei: é mesmo? Você não largou a maconha? Você quer largar a maconha? Quero largar a maconha. Pastor, é melhor ficar de banco, né? É melhor eu não pegar mais na Bíblia. É melhor eu não louvar mais. Faz tudo o que você tá fazendo. Você vai largar a maconha. Porque você já falou que vai largar. Eu tô falando a maconha porque foi a questão dela. Um exemplo dela. Ok. Mas já deixando um adendo também. Vamos parar com esse mito de maconha. Não, pecado. Mesmo pecado da sua língua grande é o mesmo pecado da maconha. Então não vem ficar, o pastor falou maconha. Não, adoro. Não. É tudo a mesma coisa. Não tem pecadinho e não tem pecadão. É tudo igual. Mas nessa situação foi a maconha. E eu falei com ela e ela foi muito sincera. E é aquilo que eu falo pra todo mundo. Eu prego isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exato. Ela veio com a verdade. Exato. E na verdade dela, ela falou: pastor, eu acredito que é uma planta, é natural. E no meu entendimento não me faz mal. Mas eu confio em você. E se você tá falando pra mim dentro da Bíblia que me faz mal, que isso não é legal, nós vamos orar junto. Eu falei pra ela: amém. Vamos fazer uma campanha de oração? Vamos. Porque oração resolve, viu, irmãos? Não vem que esse poder papo, da oração. O poder da oração. Porque, infelizmente, a nossa juventude esqueceu que oração resolve. Oração é um remédio. Oração pra tudo. Mas nós vamos chegar aí. Vamos chegar nessa parte. Mas aí fiz essa campanha com ela. E aí ela, pela misericórdia do Senhor, ela largou a maconha, ficou 15 dias. Quando deu um mês que ela não usou mais a maconha, porque teve um dia que Deus me tomou. Quem me conhece, quem anda comigo, sabe que eu sou pentecostal, eu sou doido. Amo. E quando Deus me toma, eu liguei pra ela, fiz uma oração forte. Deus me mostrou até as camisetas da Jamaica, do Bob Marley que ela tinha, os altares que ela tinha, as plantas que ela tinha. Deus mostrou tudo. Eu falei: tira tudo da tua casa. Tirou. E pela misericórdia do Senhor, ela largou. Ela me ligou um certo dia e falou: pastor, eu quero fazer um culto de ação de graça. E eu falei: amém. Pensei que a irmã tinha recebido a bênção. Aí eu falei: irmã, eu vou dirigir o culto. Qual é o teor do culto? Ela: eu quero agradecer a Deus, porque eu tô liberta da maconha. Então, é esse processo. Imagine se eu ficasse nessa: não se batiza, não vem, você ainda fuma maconha. Ia ter esse processo de libertação? Não. Então para de julgar, gente. Deixa Deus trabalhar, deixa o Espírito Santo trabalhar. A função de libertar do Espírito Santo não é da tua língua, não é de você falar. Não é por força, nem por violência, mas é o Espírito Santo que age. Hoje, muitos jovens não vão por causa dessa falação. Para de falar. Você ministrar é uma coisa. Você quer falar? Planta a palavra. Exato. Agora não vem com seu julgamento, não vem com a sua querer moldar as pessoas para o seu sistema. Cada um é cada um tem um processo. Hoje eu entendo que eu passei por muita coisa para me chegar até aqui. Se eu não passasse, eu não ia chegar. Eu não ia ter estrutura para estar aqui hoje. Você tá entendendo? Então, sim, não deixa, não tenta evitar que as pessoas passem pelo processo.
Tem pessoas, tem pastores e pessoas que tentam aliviar o processo das pessoas. Não, gente. Cada um tem que passar o seu processo. Entendeu? Então, é isso que eu coloco. E continuando, né? Até a parte de você perguntou quem era o Juninho, resumindo, para também não me alongar. E aí partiu disso, tive uma experiência incrível com o pastor Helder, porque ali ele me formou e ali eu me batizei nesse mesmo parâmetro que eu preguei, que ele falou, se batiza. E na época eu era amaziado, que era juntado com a minha esposa, já fazia muito tempo. E um certo dia foi um profeta lá na igreja, a igreja que a gente frequentava, a Igreja de Deus em Cristo, Deus incrível, pastor Helder Luciano e missionária Karina Freire, minha mãe na fé e meu pai na fé. E ali eles começaram esse processo, ele falou, se batiza. Ele apresentou Jesus para Jamile, que foi o primeiro contato que ela teve. E é tão interessante que todo mundo pensa, a Jamile se batizou porque o Júnior falou. Não, a Jamile se batizou porque Deus ministrou ela, Jesus, o Espírito Santo ministrou ela e ela quis. Porque quem conhece a Jamile sabe que ela não ia se batizar por causa de mim, por causa do que eu falar. E ela se batizou, e ali foi muito rápido, porque Deus usou o pastor e falou, gente, o processo com vocês é muito rápido. E aí, isso eu tô falando de coisa de 10 anos atrás, ele falou, você vai ser um pastor, você vai ter um rebanho. E ele já acreditava em mim numa maneira que eu nem imaginava, e ele profetizava. Numa época onde as pessoas não viam isso em você, né, Juninho? Via isso. Quem me conhecia, eu andava com umas correntonas, boné pra trás, eu parecia um funkeiro. Vixe, o negócio era estreito, e ele falava pra mim, você vai ser um pastor. Olhava pra ele, você tá meio doido, você vai ser um pastor. E ele profetizava e ele investiu pesado. Então o que eu deixo pros pastores, não abandona, investe pesado, mesmo que não tá dando fruto, investe. Porque vale a pena investir. E ali nós se batizamos, logo que nós se batizou, ele falou assim, vocês precisam casar. E eu falei, meu Deus, casamos. E também foi um outro milagre que a gente casou e eu tinha um sonho de ter um casamento no sítio. E minha esposa nem tinha esse sonho pra ela. Casou, é de Deus. Deus mandou, vamos lá, assina no cartório e tá tudo certo. E eu plantei esse sonho nela, falei pra ela, não, eu quero que você, geralmente é o contrário, né? A mulher que quer, eu falei, não, eu quero você de véu, quero você, quero um sítio, eu quero. E eu sempre fui, bem ousado. E eu falava, Deus, eu quero. E pela misericórdia do Senhor, tudo aquilo que eu construí e vivi, Deus me honrou. E eu ganhei tudo, meu casamento foi outro milagre. A partir do momento que eu tomei a decisão de obedecer, Deus começou a fluir. E aí passamos, casamos, eu me vi o pastor me colocando como ministro. Ministro, para quem não sabe, é um cargo, né, um licenciamento na Igreja de Deus em Cristo. E ali eu comecei a fazer a obra. Ali eu comecei a andar com ele, ali eu comecei a estar com ele mais próximo e comecei a gostar daquilo. Comecei a gostar do formato de igreja, comecei a gostar do formato de ir para pregação, acompanhar. E começou. E quando eu me vi, eu estava líder de homens. Quando eu me vi, eu estava líder de jovens. E começou aquele esquema, aquele negócio, igreja, pregação, tal. Beleza. Para mim, era o ápice. Nossa, Igreja de Deus incrível. Nossa, era o ápice. Eu tinha vontade de ir. E em certo momento Deus falou assim, peraí, o seu Deus está sendo a igreja, o seu Deus está sendo o pastor Helder, o seu Deus, e quem me conhece, eu sempre gostei muito de trabalhar, eu trabalho desde os meus 12 anos de idade, meu primeiro serviço foi vender cachorro quente na feira, não, aliás, foi cuidar de carro na feira, e já ajudava a minha mãe, e depois eu tive uma barraca de cachorro quente na esquina de casa que tinha feira. E dessa barraca, um primo meu me chamou para trabalhar aos 12 anos de idade. E foi muito bom. Foi um divisor de água, porque com meus 12 anos eu já estava trabalhando. Então, a minha formação foi ali que eu aprendi tudo que eu sei. Eu trabalhei com público, venda, comunicação. Ali eu aprendi tudo que eu sei hoje. Foi muito importante na minha vida. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade. E ali, quando eu cheguei no cenário da igreja, eu tava, sabe quando tá tudo bem? Sim. Eu tinha uma igreja, eu tava ali com a minha família, eu trabalhava, não ganhava mal, conseguia resolver tudo, então tava tudo tranquilo. E aqui eu já deixo um adendo pros irmãos que tá me ouvindo. Irmão, quando tiver tudo tranquilo na tua vida, quando tiver tudo, nada acontecendo, se o diabo não tiver te incomodando, se não tiver nenhuma luta, tem alguma coisa errada.
Suspeita. É, exato. Quando tá muito Fica, fácil. Não, tava muito tranquilinho, tudo acessível. Igreja, tudo fácil. Mas Deus falou, peraí, eu vou movimentar pra ver até que ponto você aguenta. E aí Deus começou o meu processo, né? Que foi agora, isso faz 3 anos, tá? Que foi o processo. Deus começou a movimentar aí na pandemia. A pandemia, eu perdi a minha irmã, e é um assunto até que Sim. me abala um pouco, porque minha irmã era meu braço direito. Pra quem me conhece, sabe o quanto que eu amava ela. Ela não era só minha irmã, mas era aquela amiga mesmo. Sim. Pra vocês terem uma ideia, se aquela pessoa que se você ligasse, ela estava pronta para te ajudar. Sim. E na pandemia, a minha irmã com 34 anos faleceu, deixou 3 meninas lindas, que são minhas sobrinhas. E aquilo começou, sabe, começou o meu processo. Porque eu estava acostumado, eu estava num nível que antes de acontecer isso, a minha mãe teve um acidente que ela pressionou a medula. Foi um acidente que era para morte. E eu tava na posição, eu orei, fiz campanha, falei com Deus, Deus, se eu curar minha mãe, eu vou ficar firme na tua presença, e Deus curou. Passei um outro processo com a minha irmã, com meu pai. Meu pai teve um infarto em casa, e ele praticamente morreu dentro de casa. E a minha irmã correu, levou ele pro Yocuné, Hospital Yocuné, que é próximo da minha casa. E eu lembro como se fosse hoje. Eu, minha irmã, minha esposa. A minha esposa, ela é cuidadora, ela já é mais linha de frente. Enquanto eu e minha irmã ajoelhamos pra orar, ela tava lá brigando com os médicos, socorre meu sogro, socorre meu sogro, e nós ajoelhados orando. E ali eu vi a mão de Deus. Eu vivenciei a mão de Deus. Porque nós orando ali, a minha esposa me grita e fala, seu pai acordou. Então, sabe quando você tá acostumado? Hora acontece, hora tá tudo bem. Chegou a pandemia, minha irmã ficou 40 dias internada. Pastor Mateus, eu movimentei céus e terra. Todos os vasos que eu conhecia, eu liguei para orar para minha irmã. E não, vai sair, vai dar certo, vai sair. Minha irmã me mandou um vídeo. Antes dela ser entubada, ela me mandou um vídeo. E naquele vídeo, ela me ministrando. Eu tô bem e tal, mas eu não entendi. Porque eu tava sabendo o quê? Pastor Juninho, tô com o pastor Helder. Tô lá, nós vamos orar. E ela vai. Só que ali não deu certo. Eu perdi a minha irmã. E ali começou a me destabilizar, porque eu falei, meu Deus, o que aconteceu? E para ajudar, nessa mesma fase, aconteceu que o pastor Helder, esse meu mentor, que você conhece bem, Sim. Foi acometido de uma doença que seria o câncer, e também nos deixou. E ali foi um processo que não cabe aqui, mas foi um processo que a gente passou. E aí eu me vi, cara, meu pastor, minha irmã. Aí começou a minha ruína. E ali eu falei, não, peraí, então. Agora não tem mais o que fazer. Eu vou ficar com a igreja porque eu tenho que honrar o nome do pastor. Então eu vou segurar aqui nas minhas costas e vou. Eu, o Totti, que é o pastor Antônio Matias, meu amigo, meu irmão, quero deixar um abraço para ele, que é meu confidente, meu irmão. E na época o Bruno também. Brunão, se você vê, um abraço, Amamos Brunão. você, Amamos Brunão. você. E seguramos as pontas e falei, não, investi pesado, não podemos parar a igreja. E a pandemia, eu lembro como se fosse hoje, a gente fazia live ao vivo da pandemia. Acho que foi a época que a igreja mais, sabe, as melhores pregações, os melhores momentos. E foi um momento muito top. Só que aí passou a pandemia, começou também a abalar a igreja. E aquilo começou a mexer muito comigo, porque eu tava investindo. Eu não tive um momento de choro, de sofrimento, eu tava investindo ali. Sim. Porque, gente, eu já deixo uma orientação para você. Vive o seu momento. Tem momento de choro, tem momento de luto, tem momento de você sofrer. Não tenta ocupar sua mente com outra coisa. E aquilo que eu fiz. Eu não vivi o meu luto, eu não vivi o meu choro. Eu investi minhas fichas na igreja. E ali eu tentei segurar com as minhas forças, mas eu mesmo não consegui nada. E eu me vi com a igreja fechada. E ali foi o que me abalou. E aí eu falei, não, agora o que restou é meu serviço, né? Sim. Mais de 25 anos trabalhando no mesmo lugar, fisicamente falando. Uma vida, né, Uma pastor? vida, e eu nunca me imaginava ser... Eu achava que poderia acontecer alguma coisa, mas eu ser mandado embora, não imaginava. E chegou um momento até, em questão da circunstância, das crises, de escolhas, chegou um momento que ele falou, não dá mais para segurar. E eu tenho que fechar a loja.
E ali eu falei, não tem como. Resumo de tudo, a loja que estava mais de 25 anos, para pagar, né, tudo, os meus honorários, ficou para mim. E aquilo era a minha vida, eu sabia fazer aquilo desenhado. Só que chegou um momento que eu já não estava bem, psicologicamente. E não andava. Eu fiquei com a loja 1 ano na minha mão e não andava. Uma loja que era boa, era o que eu sabia fazer e não andava. E ali também eu tive que vender a loja. Me enfiei um monte de dívida, fiz um monte de coisa, um monte de escolhas, um monte de coisa que não... E me enfiei um monte de dívida e ali eu vendi a loja para tentar sanar essas dívidas. E ali eu comecei a pressão. Matheus, pensa numa pressão. Um monte de gente me cobrando, um monte de gente... Por escolhas erradas minha, tá? Não foi nada de ninguém, não. A culpa foi minha. Um monte de gente me cobrando, aquela pressão, o telefone não parava de tocar, as coisas acontecendo. Aí, eu que sempre fui a pessoa que ia lá de linha de frente, resolvia. Aquela pessoa que batia de frente, tava sempre bem. Eu era o alicerce do meu lado para todo mundo. Eu me vi na caverna. E uma coisa que eu deixo aqui, que às vezes eu já ouvi de pastor falando que depressão não existe, que ainda tem essa mente que pessoas que falam que depressão não existe. Uma mentalidade muito pequena mediante aquilo que vive a igreja e mediante o mundo, eu acredito, né, que meu até pastor? eu acreditava também que... Não que eu não acreditava, mas eu achava que algumas coisas era mimimi. E eu me vi ali dentro de um quarto, não saía do quarto, não queria... eu só ficava ali assistindo televisão, não queria levantar, não queria fazer nada. Só que quando você planta semente boa, essa semente vai dar fruto e esse fruto pode te ajudar. Meu pastor, é bom você entender, falar pra quem tá de casa, que a gente fala muito plantar. É bom que as pessoas entendam que a semente, ela vai germinar, você querendo ou não. Simplesmente o fato de você colocar na terra e regar, você não precisa fazer mais nada. Ela é o papel dela. O papel dela dentro da terra é germinar. Possa ser que ela não dê fruto? Pode. Mas o papel dela é germinar aí dentro. Então, fica aí pra vocês que estão nos ouvindo, a dica. E essa semente e esse fruto foi bom, foi a minha esposa. E ali chegamos numa situação que ela falou pra mim, Júnior, não aguento mais, mano. Você aí no quarto. E a coisa era tão boa que eu nem deixava minha esposa trabalhar. Eu falava pra ela, cuida dos nossos filhos e não trabalha. Só que ela sabia de onde que ela saiu. Ela tinha uma estrutura. E quando foi necessário, quando precisou... Porque na época, eu lembro, na igreja, o pessoal cometia ela como uma patricinha. A menina do Uber, a menina que não trabalha. E não era isso. Ali ela tava cuidando dos meus filhos, ela tava cuidando de mim. Pra mim estar lá na igreja bem apresentável, eu tinha uma esposa. Cuidava da minha casa, alimentação, passava minha roupa. E ali, quando eu me vi deitado naquela cama, minha esposa foi trabalhar. E ela que tava segurando as pontas. E ela falou, não aceito isso. E ela falou pra mim, Júnior, se continuar assim, eu vou me separar de você. Só que hoje eu entendo e que aquilo foi, tipo, pra tentar me mover. Mas eu tava tão acometido que, tipo, pra mim, aquilo... Ela falou, eu continuei do mesmo jeito. E aí foi quando ela deu start, que ela viu que aquela guerra não era o Júnior, mas era espiritual. E ela chamou algumas pessoas e, pela misericórdia do Senhor, ela chamou até pessoas que às vezes as pessoas vê e não dá valor. Fato. Porque não tô querendo me fazer de vítima, que eu não preciso disso, mas de verdade, eu tinha mais de 2.000 contatos no meu celular. Eu conhecia muita gente. E na hora que eu tava no meu pior vale, não teve ninguém pra ir lá. Mas hoje eu entendo, que era o trabalhar de Deus. Deus não permitiu. E a pessoa que ela chamou pra me ajudar era uma pessoa que todo mundo não dava nada. Na família, era a pessoa que as pessoas criticavam, que as pessoas julgavam. Era a ovelha negra da família. Sim. Até por algumas escolhas, algumas coisas que aconteceu com ele. Só que, tipo assim, essa pessoa hoje, sem medo de errar, é meu melhor amigo. E essa pessoa catou na minha mão. E ele não tava firme, mas ele catou na minha mão e falou assim, o que eu sei fazer é subir no monte. E eu sei te levar pro monte. E ele investiu na minha vida. Ele ia na minha casa, me tirava lá do quarto, colocava no carro dele e subia no monte. Me levava nas igrejas.
Essa pessoa é meu cunhado, o Gregory, deixar um abração pra ele. E ele foi uma pessoa assim, que foi através da minha esposa, porque a minha esposa pediu ajuda pra ele. E ele investiu em mim. E eu fico até emocionado, que foi muito forte, porque as pessoas criticavam muito ele. E ninguém conhece a essência desse cara. Exato. E por isso que eu falo que a verdade é essa, as pessoas estão ali pra te ajudar. E ele me levou pra um monte, e ali eu comecei o processo. Porque eu falei, caramba, né? E foi difícil, porque quando você tá num vale, gente, é difícil sair. Quando você tá no fundo do poço, pra você sair é difícil. Às vezes você até tenta, mas escapa a mão, aí você Exato. volta. E aí ele começou até, eu brinco que ele me levou numa igreja, do apóstolo André, um pastor. Você tem que conhecer que ele é doido igual você. E nesse dia que ele me levou nessa igreja, esse pastor me viu, foi diante de mim, ele é um profeta, homem de Deus. E ele, usado pelo Espírito Santo, profetizou muita coisa na minha vida, coisas que eu tô vivendo hoje, ele profetizou. E esse pastor, ele é muito doidão. E ele foi e me deu uns 3 tapas aqui, ó. Mas tapa mesmo, Matheus. A minha vontade era levantar e sair na mão com aquele negrão. Era um negrão. A minha vontade era sair na mão com ele. Eu não entendi aquele tapa. Falei, não, esse pastor tá de brincadeira comigo. Só que eu já agradeço a Deus, porque eu precisava daquele tapa. Eu precisava daquele chacoalhão. Eu precisava desse ânimo. Ele falou pra mim, não aceito isso. E profetizou. Ele me deu um tapa, mas ele profetizou. Que ele foi um tapa de unção. Porque às vezes a gente precisa, sabe, desse chacoalhão. Exato. E ali começou. E Deus usou uma missionária. Porque é assim, irmãos, quando você tá no vale, quando você tá no fundo do poço, Deus, ele não vai usar lá o seu... Ah, não, ele vai usar os pequenos. Exato. José, quando ele tava no pior momento dele, aleluias, foi um mordomo que lembrou do sonho dele lá para Faraó. Então, Deus usou os pequenos. E pela misericórdia do Senhor, quando eu tava ali naquele vale, que eu comecei o processo, mas ainda, sabe quando você tá bem fora, quando eu tava no monte, eu tava bem, quando eu tava na igreja com ele, eu tava bem, mas chegava em casa, porque é isso, tem muita gente que tá bem, chega em casa, chega no travesseiro, volta tudo, você lembra Sim. tudo. E eu ficava ruim. E ali minha esposa falou, mais uma vez, ela orando também, intercedendo, e ela falou com uma missionária, pastora Érica, mulher de Deus, e é uma pastora que a gente conheceu simples de tudo. E hoje ela é minha amiga pessoal também. E essa pastora, ela mora no Jardim Elba. É uma distância longe da minha casa, a comunidade do Elba. E ela catou e falou assim, Jamile, eu vou parar tudo que eu tô fazendo e eu vou fazer um culto na tua casa. E ela foi lá, começou esse culto. Nesse culto tava eu, minha mãe, meu pai, minha filha e minha esposa. E o Jefferson, meu filho. Pastor, eu tava tão assim, numa pressão. Eu, pentecostal, teu tutano, aquela negrona pregando, e eu assim, pastor. Tipo, que não tava entrando na minha mente, não tava entendendo. Uhum. E hoje eu entendo que eu tava cometido de um espírito ruim. E eu ali, e ela foi, investiu. E ela falou, não, eu não saio daqui enquanto esse cenário não tiver mudado. E ela começou aquele processo, começou, e aquela visita virou um culto. Toda terça-feira tinha aquele culto. E ela investiu. E ela falou, pastor, eu só vou sair daqui quando você estiver bem. E ela começamos a fazer visitas no lares. Eu falei, meu Deus, eu tô me levantando. E Ela realmente te abraçou, me abraçou, né, pastor? pastor, vamos junto. E não sei o que, e eu nos lá, e ela expulsando demônio. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E começou esse processo, começou a revitalização, sabe? Fluir, eu comecei a lembrar quem eu era. E Deus começou a fazer acontecer. E pela misericórdia do Senhor, é aonde que eu chego, e é até aonde eu chego agora, que desse culto virou o ponto de pregação Jeová Rafá. Que, pra quem não sabe, Jeová Rafá é o Deus que cura. E eu fui curado, eu passei por esses processos, porque só cura quem teve alguma ferida. Exato. Não tem como curar quem não passou, quem não entendeu a dor. E eu fui curado. E hoje, o meu parâmetro é esse. Eu não penso mais muito em placa de igreja. Eu penso no reino. Eu penso na ideia de curar, ajudar pessoas, sabe? Eu não tô mais naquele protocolo. De verdade, até pra gente, que eu sei que isso vai chegar em todos os pontos, mas eu falo sem medo porque é o que eu vivi. Eu ficava naquele protocolo, eu só tenho que ir na minha igreja, eu só tenho que ir naquela situação. Exato. Deus tocou no meu coração. Fui na Deus e Amor, irmãos. Deus e Amor. Fui lá orar. Fui aprender a orar, que eu não sabia orar. Eu achava que eu sabia orar.
Orava aquela oração michuruca de 5 minutos. Eu fui lá na Deus e Amor, aprender a orar, ficar no joelho no chão lá. Escola de oração. Deus e Amor é escola de oração. Oração. Então, o que eu falo pra todo mundo, gente, tira o que é bom de cada denominação. Para que esse negócio aí, não posso entrar aqui, não posso. Não, gente, para. Abre a mente, sai da caixa, sai da caixa. Exato. E a partir do momento que eu saí da caixa, eu vivo esse reino hoje. E Deus tem feito grandes coisas através da minha vida, da minha família. E o que eu falo para todo mundo, que o nosso primeiro ministério é em casa. Hoje, se eu tenho, a minha vida tá andando, é porque a minha família acreditou em mim. A minha família estava comigo. A minha esposa me ajudou. Então, o nosso primeiro ministério é em casa. Não adianta você querer pregar para fora. Exato. E lá na sua casa tá tudo bagunçado. Noé pregou primeiro pros de casa. E ele pregou pros de fora e ninguém de fora acreditou nele. Mas a casa dele ele salvou. Então tem muita gente que tá aí pregando, fazendo, falando, acontecendo. E em casa o negócio tá pegando fogo. Exato. Então é isso, pastor. É mais ou menos isso. Essa é a minha história. Pronto, um pouco. Mas também resumir. E hoje nós estamos aí. Curar. Eu aprendi a curar. Deus está trazendo pessoas de todos os aspectos e Deus me deu esse dom de libertação mesmo. Libertação, cura. Então o que tá vindo é isso e a gente tá, sabe, abraçando essa ideia. E pela misericórdia do Senhor, hoje a gente tem um projeto muito forte com casas de recuperação. Amém. A gente, uma segunda sim, uma segunda não, a gente dirige ministra numa casa de recuperação feminina. E agora estamos também com um projeto de casa masculina. Então a coisa está acontecendo, pastor. Hoje eu entendo, para mim chegar até aqui eu tive que passar por tudo isso. Sim. E até o fato da minha irmã que eu falei, que eu me emocionei, mas hoje eu consegui enxergar, a minha irmã já estava preparada. A minha irmã, ela tinha um contato tão grande com Deus, e eu deixo aqui esse adendo, guarde seu contato com o Salvador. Exato. Ela tava preparada. Minha irmã tava em jejum, em oração. Ela tava preparada. Agora eu entendo o vídeo que ela me mandou antes dela ser entubada. Ela me ministrou. E ela é madrinha da minha filha. E eu lembro esse vídeo como se fosse hoje. Ela fala, cuida da minha sobrinha. Ali ela já tava se despedindo, mas eu tava tão focado comigo que eu não conseguia ouvir a voz do Senhor. Sabe Maria, quando ela foi atrás do corpo de Jesus? Cadê o corpo? Cadê o corpo? Cadê a matéria? Tava focada no corpo e não conseguiu ver a glória que ele tinha ressuscitado. Sim. Então desfoca no material, desfoca na sua situação. Pensa na glória do Senhor. Então, a partir do momento que eu parei isso, eu aprendi a obedecer. E falei, Deus, eis-me aqui. Eu quero servir. Hoje eu entendi o significado de pastor. Tem muito pastor que não sabe o significado de pastor. Simplesmente é servir, diminuir, descer. Mas, meu pastor, abrindo um adendo, Fica à vontade. né, a respeito disso, nós temos um grande problema mediante ao pastoreio, a liderança em si, né? O pastor, ele é o maior foco dentro da igreja, mas nós sabemos que tem um problema. Nós temos um problema da sociedade para o pastorado, porque é se colocado o pastor como ponto ápice, é como se ele nunca tivesse ter pecado na vida, ele chegou lá, ele já é o Golias, o top, o arrasador. E as pessoas, eu não posso colocar endeusar, mas as pessoas acabam floreando demais. E aí quando o pastor ele acaba mostrando e caindo, como a gente chegou naquele assunto, quando ele acaba caindo, falhando, qualquer coisa do tipo, é como se ele tivesse decepcionado. Sim. Isso é complicado, porque a gente sabe que um pastor, ele é mais humano do que todos os outros. Ele não tá ali muitas vezes porque ele quis, ele tá ali porque ele foi colocado por Deus, mesmo com todas as suas falhas. Não eximiu ele das falhas. Ele continua tendo a mesma falha, o mesmo desejo que o outro tem, a mesma vontade que o outro tem. Se você toma Coca-Cola, ele também toma Coca-Cola. Não é um bebezinho, né, que tá ali naquela redoma, que nada vai se achegar nele. Pelo contrário, ele tá ali de frente e é o que mais vai se achegar nele, né? E aí você tem esse problema, eu vejo isso como um problema da sociedade, foi colocado como o chefão, vamos dizer assim, os chefões, né? Os pastores chefões que todo imponente, que mal você consegue dar um pai do Senhor, né, pro pastor assim. Não, você não pode incomodar o pastor, fulano, os apóstolos, né? Agora é um nome mais arrojado, mais elaborado que o outro.
E aí você tem uma lacuna para pro membro ou pra pessoa que vai na igreja ou ver ele se entristecer ao ponto de sair, né? Então você tem essa lacuna, literalmente uma grande lacuna. E eu vejo que é uma lacuna que o inimigo usa muito para as pessoas saírem da igreja, né? Então vou olhar o defeito, vou olhar o problema, não me atendeu, tô saindo. Mas espera aí, quem não te atendeu? Ele não te deu suporte ou as suas expectativas mediante aquele homem era enorme demais? Porque quando nós colocamos as nossas expectativas em cima de um homem só, pode ter certeza que um dia ele te decepciona de alguma coisa que não é de acordo com o que você criou na sua mente, né? Hoje, olhando hoje, o que você vê, acha ou acredita mediante essa situação? O que eu penso sobre isso e até pelo que eu vivi é que, tipo assim, primeiro fato, essa imagem que a igreja tem do pastor não vai mudar. Porque é difícil você mudar isso. Hoje, a nossa sociedade vê o pastor como aquela referência e o pastor não pode errar. Ok. Isso é fato. Ok. Pra você mudar uma coisa que muito tempo tá assim, é difícil. Mas o que eu acredito é que a gente tem que... Isso até... Eu falei já dele aqui, até o Gregory fala isso pra mim, que todo pastor tem que ter uma pessoa pra ele, sabe, descarregar. Tá do lado. Tá do lado. Porque o processo do pastor, vamos falar de adultério. Ok. O pastor, ele não vai... O mais comum hoje que é dentro o das mais igrejas. comum dentro da igreja. O pastor, ele não vai adulterar porque, naquele primeiro momento ele caiu ali e ele adulterou. Não. Todo pecado, ele vai chegar, ele vai ter algumas situações para ele chegar até o extremo do adultério. Só que ninguém pergunta como que ele chegou. Depois que ele chegou, as pessoas querem julgar, mas não pergunta o que aconteceu, não pergunta como que foi, qual foi o déficit que teve para ele chegar até aquela situação. Não justifica o adultério. Mas hoje a gente tem que ter uma pessoa para conversar com o pastor, para ele não chegar a esse ponto. Sabe, o pastor chegar, ele sentar com um amigo e falar assim, eu tô com um problema na minha casa. Tô com um problema no meu casamento, eu não tô sabendo lidar com isso. Aí ele fica tanto nesse formato que ele é pastor, que ele não pode errar, que ele não se permite a ser curado. Então tem muito pastor que de verdade, cara, ora a Deus, pede para Deus te dar uma pessoa que você possa falar, que pode te ministrar. Todo pastor precisa de ser ministrado. Porque ele ajuda todo mundo, ele faz todo mundo, mas ele nunca tem uma pessoa para ministrar ele. Exato. Então, hoje, pela misericórdia do Senhor, e eu não tô aqui porque não tô falando isso porque eu tô na tua frente, mas para quem não sabe, Deus me levou a trabalhar hoje aqui em Imbu. E Imbu é aqui perto do Tabuão. E nos domingos eu tô indo na igreja Revival, Kojiki Revival, e tem sido uma experiência muito grande. E foi um momento que eu precisava disso. Eu precisava de ter um pastor para me conversar algumas coisas que eu e ele vamos conversar. Eu precisava de ter um amigo, pastor, pra gente falar. E isso na pessoa do pastor Mateus, do pastor Denis, isso me ajudou muito, porque coisas que a gente não pode conversar com as pessoas, mas eu tenho um amigo, e eu acredito que eu tô sendo amigo para eles também, porque automaticamente também estão conversando coisas comigo, coisas que precisa ser conversada. Eu tô dentro de um cenário, eu não preciso colocar nome aqui, de igrejas que pastor não fala com outro pastor. Eu tô dentro de um cenário de igreja que tem lá um monte de pastor que não fala com os outros pastores. Então, cara, você tem que ter um amigo ali, você tem que ter uma pessoa que te ajuda, uma pessoa que divide com você opiniões, sabe, um desabafo, um confidente, você tem que ter. Pela misericórdia do Senhor também, que hoje está passando um processo. Ele está sendo pastor da casa dele, mas tem o pastor Antônio Matias também, que muito me ouviu e eu também muito ouço ele. E é um homem de Deus, porque sozinho a gente não aguenta. E até, citando de novo o pastor Helder, hoje, depois que passou, eu entendi. Porque na época, ele tinha eu como amigo, só que eu endeusava, Júnior, endeusava tanto ele, que ele não se sentiu à vontade de contar algumas coisas que ele precisava contar pra mim. Sim. Então, às vezes, a gente endeusa tanto, nós faz tanto que a pessoa não tá...
não se sentia à vontade. E outro parâmetro também, vamos abrir um parênteses aqui. Hoje a gente tem que arrumar um jeito de ministrar quem caiu. Tá bom, beleza, o pastor errou, ele adulterou. Mas e aí? Depois disso, joga ele não serve mais pra nada? O que ele construiu lá atrás, acabou, apaga tudo. Ele vai ser justificado pelo erro dele. Então, se fosse assim, Jesus ia fazer o quê com Davi? Exato. Davi errou. Jesus foi lá, mostrou pra ele onde que ele estava errado. A consequência veio? Veio. Quem conhece Bíblia sabe. Vem a consequência e não veio fraca, não. Veio pesada. Mas nem por isso Jesus deixou ele de lado. Exato. Ele deixou de ser o homem segundo o coração de Deus porque errou? Não. Você tá entendendo? Por que a gente faz um negócio desse, pastor? É isso. Uma fala, a última conversa que eu tive com o pastor Helder. O pastor Helder faleceu na terça-feira. E na sexta-feira eu fui lá e ele falou pra mim, Júnior, a igreja não tá preparada pra cuidar. A igreja não tá preparada pra cuidar pra pessoa que cai. A igreja não tá preparada pra cuidar do homossexual dentro da igreja. Fato. A igreja não tá preparada pra cuidar do relacionamento... Não tá preparado. Pastor, a igreja não tá preparada pra negativo. Não, vamos abrir... Agora não, agora a gente vai abrir uma lacuna bem grande. Agora a polêmica surgiu na mesa. Vamos lá. Qual que é o quente? Nós costumamos a falar de pecados que é costumeiros, ok? Então vamos colocar assim, adultério, pornografia, enfim, costumeiros. Palavrão, fofoca, costumeiros. Mas e aqueles que não tem coragem realmente nunca de falar com você? Por quê? Porque ele é pedófilo. Por quê? Porque ele é estrupador. Por quê? Porque ele gosta de matar. Por quê? Porque ele é zoofólico. Como é que se faz com um negócio desse? Porque se nós, seres humanos, não temos uma estrutura de tratar um ser humano, um pastor, um líder, sei lá, que caia num relacionamento desse da vida, que hoje tem muitos pastores solteiros, que caia num adultério desse da vida, num problema desse da vida. Como é que eu vou tratar alguém que tem esses problemas que são muito mais graves? Que o cara tá lutando intimamente ali, ó, contra fogo, contra ferro, contra... E nós, muitas vezes, estamos sendo assistidos por homens dessa magnitude. Homens que amam matar o outro. E aí? Como é que eu trato de um ser desse? E eu digo mais, meu pastor. Existem homens com esse mesmo problema que estão lá com cargos grandes. Sim. Pastores, ministros e obreiros. Como é que um cara desse, que tem um desejo que é muito mais do que inimaginável para nossa mente que é pequena, podemos dizer assim, um cara desse, se um cara desse falar a magnitude do seu pecado mediante a uma igreja falando que precisa de tratamento, que não tá se aguentando, ele destrói uma igreja e um ministério inteiro. Acabou. Só que quem tá assistindo, quem tá vendo, tem esse problema ou piores. Problemas piores, pastores. Nós estamos julgando pessoas com problemas piores. E muitas vezes a gente tem um problema pior do que o dele. Sim. Nesse caso, como é que nós tratamos, meu pastor? É um fato muito, muito complexo, né, Matheus? Porque, infelizmente, é a sociedade. A gente tem que fazer a nossa parte. Eu tenho a minha maneira de pensar. Hoje é o que eu falei pra você. Hoje eu não me assusto mais com nada. Eu não vou julgar. Cheguei a esse ponto. Eu penso assim, eu sou contra o seu pecado, eu não sou contra a tua pessoa. E eu coloco isso e aonde eu vou eu prego isso. Gente, de verdade, para de colocar na balança. Porque, cara, extremo dos pecados, uma pessoa que matou não difere da pessoa que tá falando mal. Gente, é sobre isso que eu quero falar. É só consequência. Só consequência. A consequência vai ser a mesma. Tudo vai ser igual. Não tem essa medida. E as pessoas querem medir isso. Então, de verdade, a gente tem que fazer a nossa parte. Abraça. Sabe? Tenta trazer a realidade pra pessoa. Deixa a pessoa se sentir à vontade. Tenta não chegar ao extremo do acontecimento. Uma conversa. Você lidar com a pessoa sem julgamento. Sabe? Às vezes, hoje eu posso falar isso. E é difícil pra falar isso porque eu sou pai. E meus filhos são novos e eu não sei como que vai ser o futuro dos meus filhos. Eu tenho plantado o evangelho neles. Mas eu sei que a sociedade é difícil. E hoje é difícil por quê? Se eu não entender, se eu não ouvir
e dentro das limitações eu não saber lidar com algumas situações, pode ser que eu, pai, tem muito pai me assistindo aqui, seja o julgador de dentro da sua casa, o acusador de dentro da sua casa. E vamos pra Bíblia, o acusador é o diabo. O papel dele é isso. O papel dele é isso, então você não pode se colocar num papel de acusador. Se você não sabe lidar com a situação, vai orar, vai buscar, pede ajuda pra Deus. Tem situação que é só em oração, é só em jejum, é só a estratégia de Deus. Não vai com a sua força, nos seus achismos, nos seus... Não, para com isso, é oração. Tudo que você não consegue resolver, tudo que você não tem palavras, vai buscar, vai orar. Você pode não ter palavra, mas Deus vai te dar palavra, Deus vai te dar estratégia. Mas para de tentar, com a sua mão, ou com o seu jeito, com a sua fala, julgar e acabar em matar a alma. Exato. Porque o que eu tenho mais visto e o que eu tenho mais pregado é pessoas dentro da igreja. Os de fora é Mortas fácil. dentro da igreja. Os de fora é fácil. Você prega o evangelho, aceita Jesus e começa. Mas e as mortes espirituais dentro da igreja? Pessoas que estão ali jogadas com as suas limitações, com as suas situações e não tem ninguém para ajudar. Então o que eu falo para todo mundo é isso, para de julgar. Se você não sabe lidar com a situação, vai orar. Pede direção para Deus e Deus vai te ajudar, mas não se coloca em situação de ser o acusador. Abrindo uma outra vertente aqui, ó, pastor. É interessante porque, por exemplo, a Bíblia, e assim, os estudiosos, cada um vai especular vários, na realidade, né? Vão especular vários adendos sobre isso, mas a gente tem um exemplo muito claro na palavra, que é o espinho de Paulo. Todo mundo fala do espinho de Paulo. O espinho de Paulo pode ser aquilo outro, beleza. Vamos colocar todos os espinhos. Vamos fazer uma análise geral? Coloca todos os espinhos na carne de Paulo. Vamos colocar assim. Suponhamos que Paulo tinha o desejo e gostava de matar alguém. Como é que você olharia para ele? Abre outra vertente. Suponhamos que Paulo era estrupador. Como é que eu olharia para ele? Abre outra vertente. Suponhamos que Paulo era pedófilo. Abre outra vertente. Gente, eu só tô abrindo essas vertentes, essas lacunas, para que a gente abra os olhos e fale assim, cara, todo mundo sofre. Nós não sabemos qual que era o dele, me desculpe. Eu não tenho a mínima vontade de saber qual que era o dele. Eu sei qual que é o meu e o que me dói. Cada um que tá em casa e que nos assiste sabe qual que é o seu e dói. A pergunta que nos paira é, cara, será que eu tenho em mim mesmo compaixão ao ponto de saber que o meu erro, o meu pecado, as minhas transgressões são grandes o suficientes para que eu não possa julgar o meu próximo? E saia desse salto alto que a gente vê hoje, absurdo dentro das igrejas. Meu Mateus, isso é uma situação que entra até numa polêmica, mas de verdade, eu sou papo reto nessa história, porque assim, a Bíblia vai dizer que Paulo pede para Deus tirar aquele espinho. Então era uma coisa que não fazia bem para ele. Exato. É tão interessante que eu também não quero saber qual era o espinho. Eu imagino que não era uma coisa boa, porque o Paulo pedir para tirar não era uma coisa boa. Exato. Só que a atitude dele de pedir para Deus tirar aquele espinho já foi uma ação. Exatamente. Sabe o que acontece hoje? Tem muito crente, tem muito pastor, tem muita pessoa passando a mão no espinho. Aham. E não quer tirar o espinho. Exato. É diferente. Apóstolo Paulo pediu para Deus, Deus, tira esse espinho que me bosqueta todo dia. Aí tem pastor que tá passando a mão no espinho, tá vivendo, tá escondendo, não quer trazer a clareza, julga o espinho do outro, mas não toma conta do seu próprio espinho. Exatamente. É sobre isso que eu quero falar. De verdade, tem gente que tem que falar assim, ó, pai, eu não estou aguentando esse espinho, me ajuda. Não esconder o espinho. Então não tem como falar, porque de verdade é muita coisa, é muita capa, é muita máscara. Sim. Todos nós temos um espinho na carne. Exato. Todos, sem tirar nenhum. Todos têm um espinho na carne. Exato. Todos. Aí cabe você alimentar esse espinho, pedir pra Deus tirar, fazer carinho no teu espinho. E vamos ser Cada um tem sinceros, seu meu pastor? particular. Vamos ser sinceros? O que eu acho bonito, incrível de Deus, é que primeiro ele olha o nosso futuro, né? Então ele sabe aonde a gente pode chegar, com espinho ou sem espinho. Mas ele olha para um futuro nosso e ele sabe onde a gente pode chegar. Ele fala assim, ó, você será fulano, você será ciclano. O futuro tal te reserva.
E aí você fica se pensando, a sua limitação, né? Ah, mas eu não vou conseguir porque eu tenho isso, eu tenho tal desejo, eu tenho tal vontade. Eu não quero largar, não quero largar e tudo mais. Cara, se Deus te escolheu, uma hora você não vai ter escolha. Sim. Né? A gente tem que deixar esse ponto. E vai, Já era, mano. E assim, você vai pedir, tem coisa que ele não vai tirar mesmo, vai ficar aí com você aí, ó. Vai te marcar, Você, você tá ali, vai pra lembrar. você lembrar Sim. que você é pecador, Sim, meu pastor. sim. Porque às vezes, eu não sei você, eu adoro, eu adoro conversar sobre isso. E eu falo pra todo mundo, às vezes eu tenho que lidar com o meu ego. Porque eu gosto de umas coisas assim, meu pastor. Às vezes eu ponho um terno. Às vezes eu ponho um terno roxo, um terno vermelho. Eu fico assim, me achando. Sim. Eu falo assim, meu Deus, tá top, tá lindo. Eu tenho falado uma palavra todos os dias pra minha esposa e essa é a minha oração diária. Eu oro todo dia pra Deus quebrar minha carne. É isso. Todos os dias pra Deus quebrar minha carne. E de verdade, eu falo pra todo mundo que estiver assistindo a gente, faça essa oração. É isso. Porque muitas coisas que tá acontecendo com você que você não quebra a tua carne. Uhum. E eu ouvi uma ministração até dessa irmã Ingrid, que eu já falei aqui, que ela ministrou e falou assim, existe 2 cachorros, 2 pitbull, o bem e o mal. Qual pitbull você tá alimentando? Você Exato. acordou de manhã, qual que você vai alimentar de verdade? Se eu alimentar o mal, ele vai aflorescer e papo reto, ele é zoado. Fato. Agora, se eu alimentar o bem, eu sei o que vai ter de fruto do bem. Então é escolhas, tem coisas que é escolha. Você que vai fazer florescer o seu bom ou o seu lado ruim. Não é... Outro dia eu ouvi, meu pastor. Eu achei sensacional. Meu irmão falou bem assim, exatamente assim. Aquilo que é de mal, por mais que você não o alimente, ele sempre tem força para ressurgir do fundo da onde você enterrou, para lembrar que se você der uma chance para ele, ele vem com força. Então não vem com essa coisa assim, cara, eu matei, não tenho mais desejo, não tenho mais vontade, não tenho mais... Não, tá ali. Dá uma brecha pra ele, pra você ver se ele não ressuscita. É um vampirinho, dá uma brechinha pra ele pra você ver se ele não ressuscita. Contra a carne e o espírito. Exato. Existe, é uma luta diária e eu acho que necessária. Porque se não fosse isso, se não fosse aquilo ali pra te cutucar, você não ia lembrar quem você é, sabe? Deus permite algumas coisas, deixa ali pra você lembrar. Não, peraí, eu tô indo demais, eu tô sabe? Você voltar. Volta. E eu falo que marcas não é só marcas de coisas ruins, não. Às vezes Deus permite marcas de vitórias até para você lembrar. Vamos falar de Jacó. Deus permitiu aquela marca na coxa dele. Foi uma guerra espiritual que ele teve. Para ele lembrar, ó, certo dia eu guerrei, certo dia eu fiz. Exatamente. Então tem marcas que Deus deixa para você lembrar de onde que ele te tirou. Então, as pessoas não estão preparadas para passar o processo e ter alguma cicatriz, ter algumas feridas. Se você vê o processo de limpeza da ferida, todo mundo pensa que a ferida tá lá. E as pessoas vão vir e vai limpar. O que acontece é uma pregação que eu já preguei, que as pessoas estão colocando band-aid em cima das feridas. As pessoas estão tentando tampar o sol com a peneira. E de verdade, se você for para um hospital hoje, com uma ferida exposta, eu tive o privilégio de ir essa semana no hospital com uma situação assim, eles vão raspar a ferida, eles vão abrir a ferida, eles vão limpar ela, para aí começar o processo de... Novamente de cura. Só que ninguém tá disposto a isso. Ninguém nem quer mexer naquilo ali, deixa ali. Dói deixa demais, do jeito né, que tá, pastor? dói, rasga, limpa. Só que Jesus Cristo tem o poder de curar. Ele não veio para colocar band-aid, ele não veio para colocar uma cura. A palavra do Senhor vai dizer, quando Jesus esteve com a mulher do fluxo de sangue, ele curou, ele estancou o sangue dela. Exato. Não continuou o sangue. Exato. Só que tem muita gente fazendo isso. Vai lá, tem um encontro com Jesus, põe um band-aid. Ai, vamos pra essa semana. Aí daqui a pouco começa a respingar sangue, volta de novo. Parou com isso. Chegou a hora de você abrir mesmo o livro e falar, pai, eu tô aqui, eu tô precisando ser curado, me cura. Quero perdoar, eu quero liberar, eu quero fazer, me cura. Para de tentar colocar band-aid nessa sua ferida que precisa ser fechada faz tempo. Exatamente. A grande realidade é isso. E de verdade, pastor Mateus, eu tenho falado isso, que o inimigo ele fez de um jeito tão... ele tá tão assim, que as pessoas já se acostumaram com isso. Astuto, né? Ele tá astuto e as pessoas não ligam mais, não incomoda. Eu tô falando de pessoas que tá ali dentro de igreja, o diabo tá do lado dela e não incomoda. Gente, a gente tem que parar com isso.
O diabo, ele tá ali, ele tá ao nosso derredor, mas ele tem que sair pelo nome do Senhor Jesus. Para de achar que tá tudo normal. Ah, o irmão tá do meu lado, ele tá chorando, ele tá... Não, não tá normal não. Se ele tá chorando, ele precisa de uma palavra, ele precisa de uma ministração. Se ele entrou na igreja, tem que acontecer alguma coisa. Exato. Acabou, gente. Onde está um ou dois reunidos, alguma coisa está acontecendo. No mundo espiritual, a gente está aqui, estamos aqui numa entrevista, legal. Estamos comendo, estamos conversando, está um ambiente legal, mas eu sei que Jesus Cristo está aqui. E se ele quiser operar, se ele quiser trabalhar, ele vai lá trabalhar. Exato. Só que as pessoas ficam esperando o quê? Um cenário para pregar? Um cenário para deixar Deus usar? Ah, peraí, eu vou ligar o Espírito Santo. Agora é a hora de eu ministrar. Agora é a hora de eu entrar no sapatinho. Ah, não, peraí, o teclado tocou? Peraí, quem tá vendo? Deixa eu ver. Ah, a câmera funcionou. Agora eu posso ir. Não, gente. É no dia a dia, no mercado, é num trânsito, é na sua escola, é na tua faculdade. O Espírito Santo está sobre você. Aonde você vai, o Espírito Santo está sobre você. Exatamente. Não adianta você viver essa mentira. Ai, peraí, você tá lá dirigindo, eu vejo você dirigindo, vai entrar uma pessoa no carro que Deus vai te usar ali na hora, e aí? Não, não dá porque eu tô no modo motorista hoje. Você tá entendendo? Então, é isso que as pessoas têm que trazer à existência. Ó. O verdadeiro evangelho. Aonde eu chego, eu tenho que crer que se eu sou a imagem e semelhança de Jesus Cristo e eu sou transmissor da palavra dele, aonde eu chego tem que acontecer alguma coisa. Se tiver alguém aqui doente, tem que ficar curado. Se tiver alguém triste, tem que ficar alegre. Se tiver morto, tem que levantar. Eu tenho 35 anos de idade, pastor, e eu tô falando pra todo mundo aonde eu vou. Sabe, tem lugares que eu ministro, as pessoas olham de cara feia pra mim, porque fica tentando moldar, não quer, não tá, sabe, não tá acostumado com o poder de Deus. Ou quer que você pregue assim, ou quer que você pregue assado, ou fale mais manso, ou não seja muito direto. Toma cuidado que vai ser processado, cuidado com a palavra. Gente, não existe isso não. Aonde eu for, vou anunciar o evangelho da minha maneira. Essa é a minha identidade. Aonde você for, você vai ser o Mateus do seu jeito. Cada um tem a identidade, cada um Deus deu o dom pra fazer, então faça. Para de olhar pros outros, para de colocar defeito e deixa o Espírito Santo agir. Exatamente. É sobre isso. Deixar, nós dá um lugar na terra. A gente já tá voando aqui. Meu pastor, vamos lá. Hoje, quantos anos o senhor já tem como pastor? Como pastor? Já vai fazer... Pastor consagrado. Vai fazer 4 anos. 4 anos como pastor. O senhor me permite. O senhor com 4 anos como pastor tá fazendo muito mais do que muitos que já estão há 30. Não julgando cada um. Sim. Né? Mas um dos problemas que a gente tem visto muito hoje... Nós temos entrado numa geração muito tecnológica. Tem tudo na palma da mão. Literalmente. Um conselho que o senhor daria para a geração que pode literalmente fazer tudo com o celular? Um conselho que eu daria é o seguinte. Celular é bom. Através do seu celular você pode pregar. Através da tecnologia você pode anunciar o evangelho. Mas antes disso, para você chegar a esse ponto, você tem que... E isso é um tema de uma pregação que eu prego, que o celular é como se fosse... Imagina a extrema... O celular é a lasanha, certo? Para você chegar na lasanha... Você tem que saber fazer um bom arroz e feijão. A nossa juventude está pulando arroz e feijão e está indo direto para lasanha. Para você chegar num celular e achar que você tá bom o suficiente para ficar ali naquela tecnologia, ficar ali, você tem que ter uma estrutura. E aonde que é a sua estrutura? Jejum, oração e renúncia. Os 3 pilares. Os 3 pilares. Se você não tiver isso, isso aqui vai te consumir. Se você não tiver isso, você não tem estrutura para estar com isso. Porque aqui, a janela para você se perder é muito rápido. Tá muito fácil para você se perder. E você só consegue não se perder se você tiver estrutura, se você tiver base. E a base é isso, é oração. É jejum, oração e renúncia. Essa é a base. Então, eu concordo sim. Eu entendo que é necessário. Isso aqui tem um poder de evangelismo muito forte. É necessário.
Mas tem que ter essa estrutura, esse pilar. Se não tiver esse pilar, isso aqui te consome. É isso, o segredo que eu deixo para todo mundo, a dica que eu deixo para todo mundo é isso. Para você chegar na lasanha, faça um bom arroz e feijão. Tem uma boa base, tem uma boa estrutura para isso aqui não te consumir. Pastor, eu gostaria que você deixasse pra gente uma palavra de ânimo. O que acontece? É percebível que depois da pandemia, com certeza, literalmente todos foram obrigados a entrar na tecnologia para poder fazer qualquer coisa, né? Então você não comprava nada Sem ter a tecnologia. sem ter a tecnologia. E ao mesmo tempo deixaram com que muitos não quisessem ir mais à igreja para ouvir a palavra, né? Outros estão decepcionados com o ministério, outros estão decepcionados com alguém que fez alguma coisa, decepcionado com o pastor ou com a liderança. Tem muita gente que assiste porque está decepcionado. O que você hoje deixaria como palavra de incentivo a esta pessoa que está olhando pra gente, assistindo esse vídeo e está decepcionada? Amém, amém. Eu nem sabia qual seria a pergunta e qual que seria o formato, mas eu falo que o Espírito Santo, quando a gente é guiado por ele, ele cuida de tudo. Deus colocou uma palavra no meu espírito desde manhã, que se encontra em Filipenses 3:13. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo primo da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Aqui, nosso irmão, apóstolo Paulo, que a gente já falou bastante, fala para a igreja de Filipe que o que passou e o que aconteceu ficou para trás. E aí vocês vão falar para mim, pastor, como você vai falar isso para mim? Não tem como eu largar tudo o que passou. Não tem como eu esquecer tudo o que passou. Mas eu vim aqui falar para você, mediante ao Espírito Santo, esqueça, deixa o passado para trás e olha para frente. É para frente que se anda, é para frente que se olha. Porque Deus, ele é tão tremendo, ele é tão misericordioso, que ele não lembra dos seus pecados, ele não lembra das suas negativas, ele não lembra de nada, ele quer que você avance. Ele apaga tudo e fala para você, avance. Sabe? Para de voltar no lugar que Jesus Cristo já te tirou. Deus já te tirou desse vale. Certa feita, Jesus encontrou os apóstolos encontrou um mendigo na frente do templo e falou para ele, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Deus já te encontrou, Deus já te libertou, só que você fica voltando no passado, você fica voltando em situação que Deus já te tirou. Para de voltar aonde Deus te tirou. Já passou. Pastor, eu contei a minha história aqui. Passou, já é passado. Eu tô vivendo outro momento da minha vida. Cabe eu querer voltar pra lá ou não? Cabe eu ficar travado naquela história? Ai, aconteceu não. Eu tô contando como testemunho, mas eu sei o que Deus tem pra mim. Eu sei que lá na frente Deus tem mais. Ah, eu não tô na zona de conforto. Eu já quero mais. Eu quero mais do Senhor. É pra frente. Para de ficar olhando pra trás, para de ficar lembrando, ai, mas era pra ser isso, era pra ser aquele, ai, era pra ele estar aqui, não era pra estar nada, se Deus tirou, ele permitiu, vai pra frente, segue. Chega, as pessoas estão presas no passado, no que queria que acontecesse, não queria que acontecesse, não, chega, pra frente que se anda, deixa Jesus escrever a tua história, o alvo é Cristo, vai pra cima. Então, o que eu deixo de palavra pra você, quem tá me assistindo, em nome de Jesus, olha pra frente. Vai para o alvo. Jesus Cristo quer fazer uma nova história. Ele quer reescrever o seu caminho. E ele não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele falou para você vai acontecer. Não importa o tempo. Pode ser que demore um pouco. Mas vai acontecer. Para de viver o seu momento de choro. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã cedo. Tem pessoas que estão nessa noite, nesse choro profundo. Chega!
Chegou a hora de você levantar, abanar, sacode a poeira, é o que eu falo pra todo mundo, quem estiver me assistindo, sacode a poeira, esquece do que passou, se monta num salto no seu escarpão, coloca o seu terno, o seu blazer, igual o Matheus está aqui bonito, elegante, e vai pra cima, para, em nome de Jesus, se você estiver me assistindo, para de viver essa história antiga, se permita o novo, se permita olhar para frente, se permita Deus trabalhar na tua vida, se permita Ele reescrever a tua história, o que passou, passou, o passado já era, agora Ele quer fazer tudo novo, deixa Deus trabalhar, em nome do Senhor Jesus, amém, pastor? É o que Deus colocou no meu espírito, e já quero agradecer a tua vida, e não tem como, né? Como profeta, eu quero profetizar na tua vida. Amém. Que em nome do Senhor Jesus, isso é um divisor de água. Amém. E em nome do Senhor Jesus, não se deixa moldar. Deus te deu essa essência. É sobre essa essência que estamos falando. Não muda nada, não tira nada, não tenta fazer nada. Você é o Mateus, pastor Mateus, desse jeito. Vai pra cima, que Deus tem grandes coisas pra fazer. E eu profetizo que é o primeiro de muitos. As pessoas é o primeiro de muitos. Você vai chegar em lugares que as pessoas nem imaginam, nem você mesmo. Você não tá preparado no lugar que Deus vai te colocar. Amém. Porque eu profetizo um divisor de água. Amém. Nesse novo projeto. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Te amo em Jesus. Isso é muito importante pra mim e pro meu ministério. E obrigado pela confiança. Meu Amém? pastor, eu que agradeço. Meu pastor, a gente já tá encerrando. Ah, meu Deus! Já tá encerrando esse papo. Mas olha só, meu pastor, eu sei que o Senhor é uma pessoa que utiliza ML essencial. Sim. Né? O Senhor, como utilizador de ML... Tá aqui na necessária. Aproveitando esse momento, todos os meus convidados que vêm aqui vão levar uma lembrancinha de ML Essencial, que é patrocinador também, um dos patrocinadores desse podcast. Sim, então, sim. Hoje nós estamos aqui com as 3 linhas e eu gostaria que o senhor escolhesse, já, como o senhor já usa, já gosta, sim. Escolhe um deles, que é presente do Senhor, sim. E já leve para a sua casa. Entendi. Gente, eu já uso, tá? E é um creme diferenciado. E o interessante desse creme, quem me conhece e tá me assistindo sabe que eu gosto muito de perfume. E eu sempre só usei perfume e eu passava o creme e tinha aquela informação. Porque você compra esses cremes e às vezes tá aquele cheiro muito doce, aquele cheiro que não bate com o perfume. E não é porque ele tá na minha frente, mas a ML conseguiu chegar numa estrutura de creme que tem um perfume agradável, um perfume bom, que você passa e casa com aquele perfume. Então cada um vai no que já usa. Eu gosto de perfume amadeirado, então eu uso o Magnum, né? E eu fico bravo quando não, né? Ele sabe dos mistérios. A minha esposa usa o floral, que ela gosta de um perfume mais doce. Então, aí é da sua escolha. Mas eu vou ficar com o Magnum, porque já não gosto de trocar. Já tá dando certo ali, é um amadeirado. E você que não usa, começa a usar, porque é um creme diferenciado. Ele cria como se fosse uma película na pele. E ali cria uma proteção. E a gente que tá muito dirigindo, eu que uso muito óleo, que quem não sabe, eu sou pastor em período integral, então eu uso muito óleo ungido para orar pelas pessoas. Então o que eu ando? Eu ando com um álcool em gel no carro, passo o álcool para tirar o resíduo e venho com o creme, passo e cria aquela proteção. Então o creme é bom, irmão. Se não fosse, eu ia falar para você, não ia agradar ele não, porque ele me conhece. É bom. Amém? Muito obrigado pelo meu presente. Meu pastor, Deus abençoe sua obrigado por aceitar esse convite. Obrigado por estar aqui e compartilhar um pouco da sua história. Você é um ser humano muito especial, incrível. A gente admira a sua história de vida, aonde Deus te trouxe, aonde Deus vai te levar. Poucos conseguem enxergar ainda onde irá chegar. Mas quem vê, quem tem intimidade com Deus, quem conhece, sabe o que está preparado para você lá na frente. Amém. Obrigado por compartilhar. Amém. Sei que logo mais você vai voltar no nosso programa para contar mais um pouquinho, porque é muito extenso, é muita coisa. Eu só quero deixar até um parênteses e deixar um beijo, um abraço especial para minha família, para minha esposa, missionária Jamile, minha ajudadora e a pessoa que eu amo.
Minha filha Júlia, que está aqui me acompanhando. Amém? Muito querida também. Meu sobrinho João, que veio com a gente. Meu filho Jé, que está assistindo, e todos os meus familiares. E em especial, para o ponto de pregação, Jeová Rafá. Grave esse nome, Jeová Rafá. Você vai ver muito ser falado desse nome. Exato. Em nome de Jesus. Amém? Amém. É isso, meu pastor. Pastor, Te tamo amo. junto. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Amém? Amém. Gente, muito obrigado por vocês estarem conosco até esse exato momento. Não perca o próximo programa de Tudo para Todos. Teremos aqui a pastora Renata e vai ser incrível. Deus abençoe.